Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Essa palavra está lá em Gênesis, capítulo de número 26. E nós vamos aprender com esta palavra como prosperar em terra seca, aonde há escassez. A Bíblia diz que Isaac, filho de Abraão, foi ao rei Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E lá em Gerar apareceu o Senhor a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Peregrina nesta terra e eu serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O interessante dessa palavra é que Deus mandou que Isaac ficasse em uma terra árida. A palavra do Senhor diz que Deus visita a descendência nos filhos por causa dos pais. E Deus fala para que Isaac não venha descer ao Egito, mas ficar na terra que o Senhor mandasse. Amados, tantos são os crentes hoje que tentam até mesmo mudar de terra, de cidade, porque aonde está não está bom. Mas eu quero te ensinar uma coisa hoje. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele está à tua frente. O Senhor é contigo. E Ele vai te prosperar nesta terra que você está. Deus vai te capacitar até mesmo no teu ofício. Vai multiplicar os teus clientes. Deus vai trazer à existência coisas novas. Vai fazer existir coisa onde não existe. Porque aonde você pensa que Deus não opera, é aí que Ele opera. E Ele vai multiplicar a tua descendência, como as estrelas dos céus, assim como prometeu a Abraão. Essa promessa dada a Abraão, que Deus multiplicaria a sua descendência, era dada para nós. Nós somos descendência do Senhor e estamos sobre esta terra. E por meio desta promessa dada a Abraão, somos chamados de benditos do Senhor. Todas as nações da terra vão reconhecer em nós a voz do Senhor Deus de Israel. A voz do Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Porque se Abraão obedeceu a Deus, obedeceu a sua voz, pelos princípios da fé, já que o justo agrada a Deus por fé, nós também vamos agradar a Deus. Vamos ser chamados de amados do Senhor. E vamos guardar os seus mandamentos e os seus preceitos. Os estatutos do Senhor, as leis de Deus, hoje é escrita em nossos corações. Esta palavra de Gênesis capítulo 26 fala claramente sobre uma promessa. E nós temos que assumir esta promessa hoje. Porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele vai fazer coisas grandes por nós. Ontem, eu tive uma visão que eu via várias portas abertas. E eu creio que por esses dias, nós vamos estar tomando posse de algumas coisas que estão sendo liberadas no mundo espiritual. Estas passagens das Escrituras que contam a história do servo de Deus, de Abraão, de Isaac ou de Jacó, nos leva a refletir sobre as nossas vidas e sobre as promessas de Deus, que Deus tem sobre as nossas vidas, porque se Ele deu a um patriarca, e hoje nós somos como varas enxertadas por Jesus Cristo nesta videira, na videira de Davi, que é Israel, nós podemos ser chamados também de descendência. Nós somos os possuidores desta terra. Nós somos uma nação eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor vai nos dar esta terra por direito e por herança. A Bíblia diz nos Salmos que Deus também tira da mão do ímpio e coloca na mão do justo.
O que eu entendo com isso é que nós temos que nos colocar na posição de justo de Deus. Muitos crentes, os crentes de hoje, sofrem porque não tomam esta posição diante de Deus. Eu tenho sofrido durante anos, durante 21 anos, eu tenho pagado um preço, mas agora eu estou vendo luz no fim do túnel. Eu estou vendo que Deus verdadeiramente está se levantando ao favor daqueles que buscaram a Ele em espírito e em verdade. Porque todos esses anos eu acreditei numa promessa. E hoje, graças a Deus, eu posso dar até mesmo cobertura para pessoas em oração. Porque esses anos de guerra foram contra demônios, principados, potestades, agoureiros, feiticeiros, guerras por cima dos montes, atos proféticos, até mesmo em pedras de maçons. E Deus, Ele é conosco. E através dessa promessa dada à descendência, a Bíblia diz que o Senhor ia abençoar todas as famílias da terra. Nós somos a bênção do Senhor. Hoje nós vemos Deus abençoando alguns do seu povo. Mas Deus fala que havia um homem na terra de Uz dos caldeus, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E este era o mais rico do Oriente. Deus tem prazer em quem é reto. Deus tem prazer em quem anda em sinceridade de espírito. Nós somos descendência desta promessa. E hoje nós estamos aqui para falar de um período de fome na vida de Isaac. Não é muito diferente da vida de hoje. Nós parecemos que vivemos uma vida não de fome total, porque graças a Deus o Brasil é rico em comida. Mas parece que a gente está faltando alguma coisa. Às vezes falta uma tenda para a gente deitar embaixo e falar, é minha essa tenda. Às vezes falta até mesmo um veículo para você se movimentar de um lado para o outro e falar, Deus me deu condições. Muitos estavam sofrendo naquela época, mas a Bíblia diz que Jesus falou para os apóstolos, permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Deus fala a mesma coisa para Isaac, para que Isaac venha ficar na terra de Gerar, mas que não descesse ao Egito, porque Deus ia prosperar a Isaac. E por causa disso, nós podemos ver que desde o início, Deus tem cuidado dos patriarcas. E se Deus cuidou deles, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele vai cuidar de nós. Deus vai nos dar direção. A direção que Ele deu para Isaac, e Isaac o obedeceu, nós também vamos ter essa direção. Eu tenho fé que por esses dias Deus estará nos visitando pelas madrugadas. Ele mesmo, o próprio Deus, se mostrando para nós e nos dando visões proféticas. Porque Deus, Ele apareceu a Isaac. E este não era o primeiro. Deus já tinha aparecido para Abraão. Deus apareceu posteriormente a Jacó, a Moisés, a Josué, a Davi, a Salomão. Por que nós não teríamos esse privilégio de conversar com Deus em revelação? Deus, Ele é conosco. Eu conheço um Deus não só de pregação, mas um Deus que já falou comigo, já beijou o meu rosto. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que visita a sua descendência. Nós não podemos ficar descendo ao Egito, à casa do inimigo, à casa de Labão, ou voltando ao próprio vômito. Nós temos que seguir em frente, já que nós seguimos a Jesus Cristo de Nazaré. O Egito, aos olhos humanos, é um local que tudo está bem. Quando você às vezes está na noitada, bebendo, curtindo, conversando com os amigos, parece que tudo vai bem. Mas para Deus é como se voltasse ao vômito, é como se voltasse ao Egito. Porque lá tem comida, lá tem fartura. Mas a Bíblia também diz que nós podemos até mesmo perder a nossa própria vida por causa do mundo. O Egito, naquela época, era uma nação próspera, mas Deus falou para que Isaac ficasse naquela terra de escassez. O interessante é que o próprio Abraão, antes disso, já tinha falado para Ló, olha,
À tua frente estão as campinas, os vales, terra boa. Atrás de mim está todo o deserto. Se tu disser, vai para lá, eu vou para cá. E Ló escolheu ir para as campinas, ir para a terra fértil. Mas era aparentemente, porque Deus defendeu Abraão no deserto e maltratou a Ló em terra de fartura. Deus, ele vai contra a lógica. Ele não é. Tudo que a gente pensa que Deus vai fazer, ele faz totalmente contrário à lógica. Um dia eu estava com fome e eu pedi para Deus, falei, Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor supre a minha necessidade. E eu parei de frente a uma lanchonete. E Deus falou, para aqui que eu vou te mandar a comida. E eu falei, meu Deus, será que eu estou ouvindo palavras que são minhas, meus pensamentos? Porque o Espírito Santo falava comigo naquela hora. E eu parei na distância de uns 50 metros dessa lanchonete, fiquei olhando, mas uma fome violenta. Era de noite. E de repente chega um rapaz perto de mim, por trás, vindo pela minha lateral. E ali ele falou assim para mim assim, pastor Arsênio. Falei, fala Bruno, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí ele, pastor Arsênio, paga um lanche para mim. Falei, ô meu amigo, fica bem aqui, porque se Deus vai me alimentar, ele vai alimentar você também. Preste atenção, porque Deus vai nos alimentar. Aí de repente chega uma pessoa lá na lanchonete e dá um grito, Bruno! Aí ele, opa, tudo bem? Ó rapaz, quer lanchar, Bruno? Aí ele falou, eu quero. Você paga para 2? Ó rapaz, eu pago, pode vir aqui. Aí fomos nós dois a lanchar. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu pedi lanche, apareceu o Bruno. Aí Deus falou assim para mim, por acaso o rapaz da lanchonete te conhecia? Falei, meu Deus, o Senhor é Deus, que faz o querer e o efetuar. Eu sou grato por esta comida. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Deus não vê como a gente vê. Se o Egito era uma potência mundial em alimentos, Deus manda Isaac ficar em Gerar, porque era terra de escassez. Porque Deus prospera quando Ele quer prosperar. Seja em terra de escassez ou não, Ele nos prospera. Porque os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nem os caminhos do nosso Deus são os nossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, os caminhos do Senhor, mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, meus amados. Nunca, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai pensar como a gente pensa. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. Hoje, no dia de hoje, o Egito para nós representa até mesmo o mundo. E para estarmos debaixo da proteção de Deus, como Isaac esteve, não devemos descer mais para o Egito ou retornar mais a este vômito que o mundo nos deixa como um sequela em nossas vidas. O mundo não é o lugar para o servo de Deus. Há muitos dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que infelizmente não têm seguido aos mandamentos do Senhor, não têm andado na presença do Senhor em Espírito e em verdade, não têm se ajoelhado diante de Deus em tempo e fora de tempo, não têm meditado nas suas escrituras sagradas, e assim vão só se distanciando do Deus de Israel. E no meio das lutas, das tempestades, têm deixado de ser obedientes, e têm descido para o Egito para buscar uma vida mais fácil. Ou seja, têm desviado da presença do Senhor para voltar para o mundo. O mundo é um lugar de idolatria, de calamidades, lugar onde as pessoas se afastam de Deus com facilidade por causa dos vícios. Se você tem trocado a bênção do Senhor e tem estado no Egito, neste mundo que aparentemente gera facilidade, mas no fundo só gera aflição, depressão e opressão, volte correndo, meu amado, para a presença do Senhor. Ele não esqueceu de você. A palavra do Senhor diz que havendo 100 ovelhas, se desviando uma,
por acaso não haveria o seu senhor de ir atrás desta? Deus deu uma direção para Isaac ficar em Gerar, que em hebraico significa alojamento, como se fosse um alojamento. Estende a tua tenda e fica aqui, na cidade dos filisteus, que ainda era um povo estranho ao povo de Israel. Neste lugar, Deus iria cuidar dele. Nós estamos neste mundo, nós somos como embaixadores neste mundo tenebroso, e nós estamos em terra estranha, mas Deus é quem cuida de nós. E podemos aprender muito com essa experiência de viver neste mundo, mas viver debaixo da bênção do Senhor, como Isaac viveu. Uma das lições que eu tenho aprendido nesta passagem é que medo e fé não combinam. Porque veja até mesmo quais são as palavras do Senhor. E perguntou-lhe aos homens daquele lugar acerca de sua mulher. Quando Isaac estava ali naquela terra para plantar, em terra árida, em terra seca, as pessoas tentaram desanimar a Isaac e perguntou sobre a sua mulher, porque Rebeca era uma mulher formosa. E ele responde: a minha irmã. Ora, Abraão já tinha cometido esse erro com Sara, porque temia dizer é minha mulher. Medo e fé não combinam. Você tem que assumir logo de uma vez, pela fé e com coragem, o que dizer. Não é minha mulher. Então, para que os homens daquela cidade não matassem a ele e ficasse com Rebeca, ele pega e mente. E aconteceu que, quando do tempo que ele esteve ali, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Aquela brincadeira de namorado. Então o rei chamou a Isaac e lhe disse: eis que é verdade que é tua mulher? Como, pois, disseste que é tua irmã? Amados, não há nada em oculto que não seja revelado. E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Era um estado de defesa. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, verso 7, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu julgado como pecador? Isaac estava se defendendo. Ele não estava enquadrado lá em João 8,44, dizendo que o pai da mentira é o diabo. E todo aquele que mente, no efeito contrário da palavra, é filho do demônio. É a mentira dolosa. Isaac ficou com medo de falar que Rebeca era sua esposa, porque ele sabia que muitos morreriam nessa situação. Quando um homem peregrino chegava a uma terra estrangeira, ele tinha uma bela esposa, muitos morreriam, porque o povo mataria. Já que a sua esposa era formosa, seria até mesmo tomada à força. Ele só usou de estratégia. Deus não acendeu a culpa a Isaac. Já deu livramento para Abimeleque, que Abimeleque olhou pela janela e falou: rapaz, por que tu fez isso? Mas Isaac tinha a promessa da proteção de Deus. Fica aqui. Se Deus mandou ficar, fiel era Deus para o livrar. Deus havia falado que iria cuidar dele. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus mentindo. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus forçando uma oração com quem tem dinheiro. Deus, ele vai cuidar de nós. Ele vai se levantar e vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai levantar os grandes empresários para edificar a casa dele. A casa é dele, não é nossa. Então tire as suas mãos para que Deus coloque a dele. Isaac mentiu, ele não precisava ter mentido. Abimeleque o exortou. Quem tem a promessa de Deus não morre antes da promessa se cumpra, da promessa se cumprir. Se Deus falou que vai cuidar de você, ele vai cuidar. Se Deus falou que vai cumprir a palavra dele, creia. Tire o medo, tire a incredulidade da sua vida, do seu coração, e fique firme na promessa. E depois
aprendendo com a obediência mais a fidelidade com Deus, quando você soma esses dois fatores, obediência e fidelidade a Deus, é igual a milagre. É igual você estar ligando na terra uma oração e descendo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que Isaac, nesta mesma terra, depois de ser exortado por Abimeleque, ele plantou e colheu no mesmo ano a 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Você imagina um grão plantado que vai dar 100 por 1. Interessante é que Lucas, capítulo 6 ou 7, já fala sobre a parábola do semeador. Planta uma semente e colhe a 100 por 1. A palavra de Lucas diz que a semente prospera a 30, a 60 e a 100 por 1. E engrandeceu o homem. E ele ficou rico, mas ele plantou. Ele ficou muito rico e se tornou muito poderoso naquela terra. Mas por quê? Porque ele plantou. Ele plantou quando não tinha chuva. Ele plantou o seu pouco. O que a Bíblia diz sobre o pouco? Honra-me com o teu pouco e sobre o muito eu te colocarei. Isaac obedeceu ao Senhor e começou a lançar as suas sementes na terra. E você, ouvindo esta palavra, o que tem semeado? O que tem vindo das tuas mãos na presença do Senhor? Que tipo de fé você tem trago à presença do Senhor? Uma fé só de oração ou uma fé de ação? Porque a palavra do Senhor diz que melhor é obedecer. O que você está esperando para lançar na terra que o Senhor te colocou à sua frente, as suas sementes? O que você está esperando para ser obediente? E desta forma você verá a glória de Deus, pelo princípio da obediência. Grande foi a colheita para o homem de Deus chamado Isaac. Grande foi a provisão de Deus, porque assim que ele plantou, a chuva desceu. Mas infelizmente nem todos ficam felizes quando somos abençoados pelo Senhor. Existe um sentimento no homem que chama inveja. A palavra do Senhor nos diz que tinha até mesmo possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus começaram a invejar a Isaac. Ora, Deus deu uma grande colheita para ele, e aí ele começou a prosperar na terra estranha, e aí os povos já começaram a se levantar em inveja. Você, empresário, que tem a promessa de Deus, quando você começar a prosperar, muitos vão se levantar em inveja, mas não te preocupa não. Permaneça na presença do Senhor, conforme toda a promessa que Deus te deu. E Isaac, ele até mesmo cavava os poços naquela terra, e os servos os servos do seu pai também tinham cavado nos dias de Abraão, e os filisteus iam lá e entulhavam com terra. Vão aparecer pessoas querendo entulhar os seus sonhos, querendo tampar a única água que você tem para beber. Mas você tem que se manter firme. Às vezes você vai fazer um negócio e vai dar errado. Vai passar um tempo, você vai fazer outro negócio, vai dar errado. Vai passar um tempo, você vai fazer outro negócio, vai dar errado. Mas chegará o tempo que você vai fazer um negócio atrás do outro negócio, e tudo vai dar certo. Porque eles tentam entulhar os sonhos dos homens e das mulheres de Deus, até mesmo com oração contrária, com obras de macumbaria e bruxaria, com olho gordo, com palavras desanimadoras. Muitas vezes em nossas vidas é da mesma maneira. Nem todos compartilham dos nossos sonhos ou das nossas vitórias. Nem todos ficam felizes com a nossa vitória. É assim que acontece. Com Isaac aconteceu a mesma coisa. Os invejosos se levantaram, jogaram areia em seus sonhos, jogaram pedras. Se querem entulhar os nossos poços e entulhar os sonhos que Deus tem nos dado, as vitórias que Ele tem nos dado, esse povo, o próprio Deus estará com eles.
porque a promessa de Deus ela tem que se cumprir. Mas existe algo sobre a vida do servo de Deus que ninguém consegue tirar, ou até mesmo matar. Este algo chama-se presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, a unção de Deus, os benefícios do Evangelho, a comunhão com o Senhor dos Exércitos, ninguém vai conseguir tirar. Pode até tirar, ou até tiraram alguma coisa sua. Você talvez perdeu empresa, ou empresas, e aí você fica se esforçando para ver novamente a bênção sobre a sua vida. Não importa aonde você estiver, a presença de Deus vai te acompanhar. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu és do que nós. Tu se tem feito poderoso nesta terra. Amados, as aflições para os filhos de Deus não param. Isaac não tinha nada e plantou e colheu a 100 por 1. Isaac começou a prosperar e agora era mais rico do que todo mundo. E as pessoas mesmo assim não conseguiam enxergar a vitória de Isaac. E aí pede para que ele venha se apartar, para que ele venha sair fora. E Isaac partiu com toda a sua fazenda, todo o seu acampamento, para o vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaac os seus servos e servas, e foi à roça e cavou poços de água, para que viesse dar água aos seus animais. Porque Abraão já tinha cavado, e Isaac estava simplesmente abrindo novos poços, e os filisteus vinham depois da morte de Abraão e iam tapando esses poços. Isaac resolveu abrir novamente e chamou a cada poço pelo nome. Às vezes o nome do seu poço que você cavou foi empresa tal. Às vezes o nome do seu poço que você cavou foi um estudo para um concurso tal. Às vezes o poço que você cavou foi uma oração ou uma súplica para uma cura tal. Mas vieram pessoas e te desanimaram. E eu falo para você como pastor: anima-te, te põe de pé, diga: ó fraco sou forte, vou começar de novo, uma nova porta vai se abrir, Deus é comigo. Não deixe que cabe, não deixe que entulhe os seus poços, os poços que você está cavando. Nós somos servos de Deus, assim como Isaac foi. Assim como ele esteve naquele vale, cavando poços, se esforçando, assim somos nós no dia de hoje. Vamos nos esforçar. Vamos achar os nossos poços de águas vivas. Vamos à frente. Isaac, ele foi expulso da terra dos filisteus e teve que ir morar no vale de Gerar. De todos os lugares que existiam naquela região, Isaac foi parar num vale. Amados, vale é lugar de aflição, de perseguição. Bom é estar por cima dos montes. Quantas vezes estamos passando por situações semelhantes? Estamos passando por vales, por aflições. O inimigo da nossa alma pode até pensar que está triunfando, que está indo além, que está indo longe. Mas lembre-se, sobre a vida do servo de Deus há uma esperança, há uma presença do próprio Deus. E ainda que eu andasse, como disse o salmista Davi, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A vara, o cajado do Senhor é que nos consola. A palavra de Deus, a espada viva, é que nos mantém de pé. E mesmo no vale, como Isaac esteve, nós seremos abençoados. Nós podemos refletir coisas tremendas nessa palavra, porque essa palavra é ministrada aos nossos corações. Não era o lugar em si que era abençoado, porque se fosse comparar a terra de Gerar com a terra de Egito, o Egito era abençoado. O lugar
não interessa para Deus. O que interessa é se você está na presença de Deus. Independente do lugar que você estiver, Deus vai te prosperar. Eu vi essas portas abertas. Toma posse. Toma posse das portas abertas. Toma posse do seu direito. Toma posse da sua herança. Toma posse. Como profeta da casa do Senhor, eu digo, abra a tua mão. Toma posse. Pelo poder do nome de Jesus. E a partir do momento que você é expulso de um lugar para ir a outro lugar, para que você venha colocar o seu acampamento, ou até mesmo que você venha comprar um lotezinho barato, ou morar de aluguel, ei, aonde você está, Deus vai te prosperar. A bênção do Senhor vai te acompanhar. No mesmo vale, você pode desfrutar da bênção do Senhor. Não se preocupa não. Se você está passando por essas aflições, você vai prosperar e aí. Deus vai estar contigo no olho do furacão. Porque Ele cavou novos poços. Ele se esforçou. E nós vamos nos esforçar também. Ele encontrou o poço de águas vivas. Creia que sobre a tua vida também tem esta fonte de água. Que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos dá água. E se nós viemos a beber desta água, nós não vamos ter sede. Ele vai nos prosperar e vai nos mostrar os caminhos que devemos ir. Não importa onde você esteja, seja no deserto, no vale, a bênção do Senhor irá te acompanhar. A bênção do Senhor será contigo. E mesmo na situação mais difícil, o Senhor vai te ensinar a você ser totalmente dependente dEle. Não importa quantos poços você vai perder, mas você vai achar um poço que vai gerar água e bênção para o resto da tua vida. Os seus inimigos podem até entulhar ou entulhar os teus sonhos. Não pare, não se curva, comece a cavar novamente. Não pare de lutar. Insista, persista, glorifique a Deus, louve a Deus, exalte a Deus. Hoje, no monte, eu fiquei cantando, louvando a Deus, glorificando a Deus e falando, aleluia. Aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, diga o Senhor, diga o Senhor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Amados, pelo poder do nome de Jesus, poderoso é Deus. Aonde nós estivermos, Ele vai nos prosperar. Ainda que intentam contra as nossas vidas, Ele nos levantará. Oh, glória a Deus! Oh, aleluias! Glória a Deus! Oh, graças a Deus! Aleluias! Glória a Deus! Seja tu como Isaac, receba a bênção. Aleluias!